Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar os textos da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Neste vídeo, vamos juntos mergulhar na primeira leitura, que se encontra lá no livro do Apocalipse de São João. Tem um versículo no capítulo 11 e os demais no capítulo 12, que nos diz assim: Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações, com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Gente, percebeu que nesse texto não fala explicitamente a palavra Assunção ou Maria subiu aos céus? Talvez você, ao olhar para esse texto, está se perguntando por que a igreja escolheu esse texto então? Não teria outra leitura para colocar? A resposta que eu posso dar para vocês nesse vídeo é que antes de falar da glória de Maria, a igreja deseja mostrar quem é Maria dentro da história da salvação. Porque quando nós entendermos melhor quem é Maria dentro da história de salvação, nós vamos compreender que naturalmente Maria está sim no céu a interceder por nós. Todas as leituras desta solenidade vão apontar para isso. E quando eu falo história da salvação, é você entender todos os meios que Deus, no decorrer da história, utilizou para que nós pudéssemos ser resgatados pelo Verbo Jesus Cristo. E aí, para a gente poder começar de fato essa reflexão, preciso começar dizendo para vocês que o livro do Apocalipse, diferentemente do que muita gente prega por aí, não é um livro para se ter medo. Pelo contrário, a palavra Apocalipse do grego quer dizer revelação, tirar o véu. É um livro que deseja tirar o véu que muitas vezes está bloqueando a nossa visão. E interessante dizer isso porque o livro de Apocalipse, de modo muito particular, ele pertence a um gênero literário chamado apocalíptica, que, por exemplo, o livro de Daniel, a partir do capítulo 7, também está nessa parte. Nós temos ali textos de Joel, textos dos próprios evangelhos que tangenciam essa dinâmica. São textos com imagens fortes, dragões, feras, fogo. Quanto mais forte, mais características de textos apocalípticos ele tem. E esses textos, além de serem caracterizados por imagens muito fortes, eles sempre buscam trazer uma imagem de esperança. Pode pegar na Bíblia, você vai ver que todos os textos nesse aspecto, quando você faz um estudo sério, vão buscar trazer esperança para o leitor. O problema é que muita gente pega textos isolados e começa a ter medo, ter pesadelo, enfim. É muita abobrinha que eu já escutei falar sobre tudo isso. De modo bem específico, o Apocalipse ele foi escrito, a sua redação ali permeou na época do ano 95 depois de Cristo. E nessa época nós temos ali o imperador Domiciano que estava efetuando uma perseguição ferrenha aos cristãos. E aí muitas perguntas surgiam, Devemos continuar na luta? E uma das perguntas naturais de surgir na mentalidade do povo é: ora, se nós estamos perdendo pessoas, muita gente sendo perseguida, mortas pelo império, será que Jesus então realmente venceu? Será que o Cordeiro é de fato vencedor? E o texto do Apocalipse responde-nos que sim. E é interessante também pontuar para vocês que o povo naquele tempo conhecia os textos do Antigo Testamento. E aí livros como Daniel, como eu já falei, Ezequiel, Zacarias, têm imagens de dragão, de estrelas, de coroas, que o povo já entendia o que significava. Então era uma forma de comunicar-se com as pessoas, sem também dizer de modo muito claro para o imperador, evitando assim que a mensagem fosse interceptada, digamos assim,
por aqueles que o perseguissem. Inclusive, né, falando de linguagem apocalíptica, agora em setembro a igreja nos convida a meditar o livro de Daniel. E aqui no canal já tem mais de 100 vídeos sobre o livro de Daniel que você pode acompanhar. Está na reta final dos vídeos saindo dele. Pesquisa aí a playlist, Daniel versículo por versículo, vamos maratonar. É muito conteúdo estudando esse texto. Mas agora vamos para a primeira leitura de fato, né? Depois de contextualizar para vocês, o versículo 19 começa dizendo assim: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança no Antigo Testamento? Era um objeto sagrado. Segundo os estudiosos, provavelmente as pessoas não adoravam como se a Arca da Aliança fosse Deus, mas para eles era um objeto sagrado onde era lugar da presença de Deus. Então, eles sabiam que simbolizava Deus que caminhava com o povo. E dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos 3 elementos muito importantes. As tábuas da lei que foram dadas a Moisés, com os 10 mandamentos. Nós temos um vaso contendo maná. Para quem não lembra, o maná foi um dos alimentos, né, que caíram do céu para que as pessoas se alimentassem no deserto. E temos a vara de Arão que floresceu. Inclusive, depois eu vou comentar um pouco sobre esses 3 elementos aqui também, à luz de Maria. E essa arca, ela então carregava esses símbolos. E quando nós olhamos para Maria, Maria não carregou alguém que é símbolo de Deus. Maria não carregou alguém que parece com Deus. Maria carregou o próprio Deus. Enquanto a arca apenas simbolizava a presença, era apenas um mero lugar da presença de Deus por meio de elementos que eram símbolos, Maria acaba sendo a Arca da Aliança verdadeira, a Arca da Aliança autêntica. Não é à toa que muitos vão dizer que Maria então vem ser a nova Arca da Aliança. Porque enquanto a antiga Arca da Aliança apenas trazia símbolos, agora Maria carrega em seu ventre não mais um símbolo, mas o próprio Verbo encarnado. Amados irmãos e irmãs, isso é muito bonito. E olhando para esses elementos, por exemplo, é impossível não pensar no maná, não é? Que a gente pode muito bem linkar com a Eucaristia. Maria aparece como um sacrário vivo, levando aquele que depois, na Santa Ceia, vai, de fato, instituir o sacramento da Eucaristia. Maria como a vara de Arão, né, que na sua virgindade conseguiu florescer vida. Olha que coisa bonita. Inclusive, né, você quer falar do ofício da Imaculada Conceição. Tem até aqui no link do vídeo, gente, um curso que eu fiz sobre o ofício da Imaculada Conceição por inteiro. Dá uma conferida, eu não vou falar tanto para não gastar tempo. Mas vale a pena, e ao adquirir, você também ajuda a esse trabalho de evangelização, tá bom? Depois vem o versículo 1, que diz que no céu um grande sinal aparece. E nesse sinal tem uma mulher. E aí vamos lá. A mulher pode simbolizar o povo de Israel. No Antigo Testamento, várias vezes, o povo de Israel é comparado com a mulher. Quando o povo abandona a aliança, o próprio Deus fala pela boca dos profetas que o povo é como se fosse uma mulher adúltera. Então, para você ver que isso já é algo recorrente. Pode também simbolizar a igreja, que a igreja é esse novo povo de Israel. E também pode simbolizar a Maria. Mas antes que muita gente ache que são opiniões que se excluem, elas são totalmente complementares. Maria também faz parte do povo de Deus. Maria também faz parte da igreja. Maria fez parte do povo de Israel que acreditava na promessa. Então uma coisa não exclui a outra. E essa mulher estava vestida. A vestimenta, ela também indica participação. Então, Maria, ela na verdade participa, contribui, colabora com a obra de redenção feita pelo próprio Cristo. Maria não consegue fazer redenção, ela não é corredentora, mas ela é a que mais colabora para essa obra. E é interessante que como ela está vestida de sol, né, ninguém consegue se vestir de sol visto que ia se queimar, então é apenas uma metáfora, é para dizer que Maria não tem luz própria, é o sol que tem. E aí vem uma tese aqui da Mariologia que é muito importante a gente entender. Maria é o que é por causa dos méritos de Cristo. Maria não é o que ela é pela igreja graças a ela mesma, mas é graças àquilo que Deus faz nela. Só que tem um elemento interessante aqui.
Debaixo dos seus pés está a lua. Pensa comigo, geralmente eu piso em algo que é ruim. Ora, ela está pisando na lua. O que é que a lua tem de ruim? A lua marca o tempo. Então podemos automaticamente pensar que Maria vence o tempo. Mas também alguns vão trazer a ideia de que a lua, por ter fases, a lua é algo extremamente transitório, passageiro. Maria, com a sua fidelidade a Deus, ela não é transitória, ela não tem uma fé passageira, uma fé fraca, que muda. Ora é fraca, ora é forte. Pelo contrário, Maria é uma mulher fiel. Ela nos ensina a verdadeira fidelidade. E aí, diante disso, a gente vai observar, Maria vence aquilo que é passageiro. Maria vence aquilo que é transitório. E aí continua. Sobre a cabeça, ela tem uma coroa de 12 estrelas. A coroa, no contexto do Antigo Testamento, aparece, por exemplo, na cabeça das rainhas. E é interessante dizer para vocês uma coisa. Muita gente acha que a rainha, na Bíblia, geralmente é a esposa do rei, como acontece atualmente. Mas naquele tempo, não. Os reis tinham muitas rainhas. Não, tinham muitas esposas. E aí, geralmente, a rainha é chamada rainha-mãe, que recebe o nome de Gebirá. Maria seria, então, essa rainha-mãe. Ela é mãe de Jesus. Ela recebe a coroa como rainha-mãe. E ter 12 estrelas, que ora simboliza as tribos de Israel, ora simboliza os apóstolos, acaba nos colocando, né? Maria como rainha da igreja. Maria como mãe da igreja. Só que, de repente, aparece um sinal no céu. O grande dragão, cor de fogo. A cor de fogo é vermelha, que lembra do sangue, e o sangue remete à violência, à perseguição, que era o que o povo estava vivenciando com o imperador nesse momento. A imagem do dragão, animal esse que não existe, obviamente, né? É mais um imaginário popular, mas ele sempre simboliza no Antigo Testamento a ideia do mal. Então, agora aparece a imagem do mal, né? Que não é apenas uma figura de linguagem. O mal existe, o mal é real, o diabo existe, Satanás existe, gente. E esse dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí vem uma coisa interessante. O número 7 geralmente simboliza a plenitude. Mas ele traz uma falsa plenitude. Ele tenta imitar a Deus. Deus é que é pleno. Só que, veja, ele tenta imitar, mas tem um defeito. Porque como é que tu tens 7 cabeças e 10 chifres? Tem cabeça com chifre sobrando. Então, chifres a mais. Então fica uma coisa meio bagunçada, desarmoniosa. Porque o mal não tem harmonia. Quem traz a harmonia autêntica é o próprio Deus. Então ele tenta imitar Deus, tenta ter algum poder, porque os chifres simbolizam poder. Mas olha que interessante. Quando ele tenta varrer terça parte das estrelas do céu, atirando sobre a terra, né? É claro que ele tentou destruir tudo, mas ele não consegue fazer tudo. O mal consegue fazer um certo barulho. Ele consegue ter um certo poder, mas o seu poder não é total. O seu poder é limitado. E esse dragão para diante dessa mulher que estava para dar à luz um filho. Se olhar para a mulher como o povo de Israel, o povo de Israel gera também Cristo, pelas profecias e tudo mais. A igreja também gera Cristo, especialmente porque é da igreja que vem a Eucaristia. E Maria também gera Cristo. E diz aqui que espera logo que ele nascesse. Não quer que o filho faça nada, quer interromper a missão antes do tempo. Só que ela dá à luz um filho homem, que veio para governar as ações. Então a gente automaticamente já vê que esse filho é Cristo. E esse filho é levado para junto de Deus. Aqui é a ideia da ascensão de Jesus. A mulher então foge para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar. Deus não deixa Maria sozinha. Deus não deixa a igreja sozinha. E aí de repente vem uma voz. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. O que aqui retoma a vitória de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o que esse texto então agora pode nos falar, além de toda a explicação que eu já trouxe para vocês? Primeiro, é o fato da mulher estar vestida de sol. Do que é que a gente está se vestindo? É do nosso ego, da nossa vaidade ou da graça de Deus? Temos se apegado àquilo que é transitório? A fama é transitória. O dinheiro é transitório. E tem pessoas que fazem essas coisas transitórias o seu Deus, como se fossem coisas eternas. Outra coisa que eu acho que é interessante é
O medo que muitas vezes temos do mal, ao ponto que parece que o mal tem mais poder do que o próprio Deus. O texto nos lembra que Deus é que é o vencedor. E para que participemos da vitória de Cristo, precisamos ser como esta mulher, como Maria, que deixou Deus ser tudo nela. E um detalhe importante é que não importa qual deserto que essa mulher foi, o que importa é que Deus preparou um lugar para ela. Deus cuida da gente. Em muitos desertos da vida que podemos nos encontrar, Deus prepara um lugar para aquele que é fiel a Ele. Deus prepara um lugar para Maria. Deus prepara um lugar para a igreja. E esse lugar é o céu. Olhar para a solenidade da Assunção de Maria é lembrar que existe um céu. Estamos celebrando hoje que Maria já está lá. E eu preciso lutar para ir também. Esse é o lugar que Deus preparou para mim. Eu quero estar lá um dia com os anjos, com os santos, adorar o Senhor. O que é que você tem feito para alcançar esse lugar? O que é que você tem feito para conquistar o céu? Deus já preparou, gente. Ah, José Lucas, mas essa caminhada é um grande deserto mesmo, é uma aridez, é difícil rezar, é tão complicado, são tantas coisas, isso e aquilo. Calma, que eu sei que é tudo isso. Eu também sou do mesmo jeito que você, eu sou melhor do que ninguém, não. Mas foca nisso. Existe um lugar preparado. Deus preparou um lugar pra gente. E Maria já está lá a experimentar este lugar. Eu fico pensando, sabe? Nem tinha pensado em dizer isso, vou voltar a dizer para vocês agora. Sabe quando uma mãe vai para um lugar e ela volta, não consigo levar os filhos no primeiro momento, ela volta e diz, mas meu filho, eu só lembrei de você lá. Olha, lá era assim, assim, assado. Da próxima eu te levo, viu? Você já teve uma mãe que foi para um lugar que gostou muito e não te levou, você sabe que é assim que ela diz. Fico pensando que Maria é do mesmo jeito. Ela está no lugar mais perfeito, o lugar mais íntimo do seu filho. E é como se Maria também dissesse para nós, meu filho, eu conheci um lugar espetacular e agora eu quero te levar junto comigo. É claro, Maria não nos leva porque ela não nos salva, ela não nos redime, mas a forma pela qual Maria pode colaborar com isso é intercedendo por nós. Temos uma mãe que intercede por nós para que um dia alcancemos o céu. Para que um dia também, junto com Maria, junto com os anjos, junto com os santos, estejamos a adorar o Senhor no céu. E eu finalizo dizendo para vocês que a nossa missão enquanto igreja é buscar ver o céu repleto de pessoas. Olhar para essa solenidade e desejar também que não só eu vá para o céu, mas que eu leve um monte de gente também, evangelizando, anunciando a palavra. Que Maria, amados irmãos e irmãs, interceda por mim, interceda por você, para que nós alcancemos também o céu. E um dia possamos ver o nosso Senhor face a face. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.